Boa noite a todos. Audiência pública SEI Fonte da Serra. O Poder Legislativo Municipal de Guapimirim, em um movimento estratégico e democrático, convoca e realiza essa audiência pública com o objetivo primordial de coletar informações e depoimentos diretamente da sociedade guapimirense. No contexto de atuação desta Comissão Especial de Inquérito, SEI, devidamente instaurada no âmbito deste egrégio Poder Legislativo, com a nobre missão de investigar a fundo possíveis irregularidades e diagnosticar as falhas na prestação de serviços essenciais de fornecimento de água potável no município, bem como apurar a ocorrência de cobranças tarifárias consideradas abusivas perpetradas pela concessionária responsável pela gestão desses serviços, a Fonte da Serra. A relevância dessa audiência pública reside, portanto, na sua capacidade de servir como um canal direto e transparente para os cidadãos, os verdadeiros beneficiários ou, nesse caso, os mais afetados pela qualidade e pelo custo dos serviços de saneamento. Passo a expressar suas preocupações, apresentar evidências e contribuir ativamente para o esclarecimento dos fatos sob investigação, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e consideradas no processo de apuração. Destaco que a constituição dessa Comissão Especial de Inquérito representa um marco fundamental no exercício de fiscalização e do controle inerente do Poder Legislativo Municipal, especialmente diante das crescentes reiteradas queixas da população relativa aos desmandos operados pela concessionária Fonte da Serra. A gravidade das denúncias que apontam para um cenário de prestação de serviço aquém do esperado e para a imposição de encargos financeiros que parecem desproporcionais ou injustificados, impeliu os representantes eleitos pelo povo a agir de forma proativa e diligente. Esta Comissão Especial de Inquérito, ao buscar a participação popular através da audiência pública, demonstra um compromisso inequívoco com a transparência e com a busca pela verdade real, reconhecendo que a legitimidade de suas conclusões e efetividade de suas ações dependem, em grande medida, da compreensão aprofundada das experiências e das percepções dos cidadãos que vivenciam diariamente as consequências dessas questões. No sentido da audiência pública, transcende a mera formalidade de um ato administrativo, configurando-se como um pilar essencial para a robustez e credibilidade dos trabalhos desenvolvidos pela SEI. Ao abrir espaço para cada cidadão guapimirense possa apresentar seus relatos, testemunhar sobre as dificuldades enfrentadas por as irregularidades percebidas no fornecimento de água e na estrutura tarifária, o Poder Legislativo Municipal não apenas cumpre o seu dever de ouvir a sociedade, mas também fortalece o próprio processo investigativo. A diversidade de perspectivas e riqueza de detalhes que emergem dessas interações diretas à comunidade são insubstituíveis para a formação de um quadro completo e preciso da situação, permitindo que a SEI vá além das informações oficiais e dados técnicos, alcançando dimensões humanas e prática das questões de apuração, que é crucial para a identificação das causas raízes das falhas e abusos alegados. A atuação da concessionária Fonte da Serra tem sido objeto de intenso escrutínio por parte da população e, consequentemente, do Poder Legislativo Municipal. As reclamações que chegam à Câmara Municipal são variadas, em sua maioria convergem para a percepção de que os serviços prestados não condizem com os valores cobrados, gerando um sentimento generalizado de insatisfação e injustiça. O fornecimento de água, em muitos relatos, é questionado quanto à sua regularidade no abastecimento, com períodos de escassez ou interrupções que afetam diretamente a rotina das famílias e o funcionamento de atividades econômicas da nossa cidade. Adicionalmente, a estrutura das contas d'água e critério de cálculo e aplicação de reajuste tarifário têm sido apontados como fontes de cobranças excessivas, configurando como muitos consideram um verdadeiro abuso, sem a devida contrapartida em termos de melhoria e expansão dos serviços. Diante desse cenário de apreensão e de demandas sociais urgentes, esta audiência pública assume um papel estratégico e indispensável. Ela se configura como um palco onde a sociedade civil organizada e os cidadãos individualmente poderão, de forma democrática e participativa, apresentar suas queixas, fornecer subsídios concretos e colaborar ativamente com a Comissão Especial de Inquérito. O objetivo é claro: municiar a SEI com elementos fáticos e probatórios que permitam a análise aprofundada e parcial das condutas da concessionária. Destaco os depoimentos coletados e eventuais documentos apresentados durante essa audiência pública serão anexados ao relatório final conclusivo e que certamente irá propor medidas corretivas e saneadoras, visando garantir a prestação de serviço de abastecimento de água de qualidade a todos, com a aplicação de tarifa justa e transparente para todos. Destaco todos os munícipes de Guapimirim. Passo a palavra aos vereadores. Alguém quer fazer uso da palavra?
Não. Passo a palavra ao doutor Alberto Fares, que estará lendo uma importante informação para essa SEI. Excelentíssimo presidente dessa comissão, vereador Ney, excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Marlon Rocha, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores presentes, trago a essa comissão decisão judicial proferida pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Janeiro, acórdão, qual seja, decisão de segunda instância proferida nos autos da apelação civil número 0003-717-2017-819.0073, em que é apelante a Associação Estadual de Amparo ao Consumidor e ao Cidadão e Defesa contra as Práticas Abusivas nas Relações de Consumo, a PRODEC. Também o Ministério Público do Estado de Janeiro, como apelado figura a Fonte da Serra e o município de Guapimirim. Do caso em exame, trata-se de ação civil pública proposta pela Associação Estadual de Amparo ao Consumidor e ao Cidadão em Defesa contra práticas abusivas nas relações de consumo, a PRODEC, e Ministério Público do Estado de Janeiro, em face da concessionária de serviço público, visando a condenação à prestação contínua e eficiente do serviço público de abastecimento de água e ao pagamento de indenização dos danos morais coletivos, individuais homogêneos, em virtude de reiteradas falhas na prestação de serviço essencial. Na data de 6 de agosto próximo passado, foi proferida a seguinte decisão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos para reformular a sentença de primeiro grau e condenar a concessionária Fonte da Serra, Saneamento de Guapimirim Limitada, a efetivar o fornecimento de serviço público de abastecimento de água tratada ao patamar mínimo de 90% da população urbana do município de Guapimirim, no prazo máximo de 120 dias, até o final do prazo da concessão, nos termos estipulados no respectivo contrato, sob pena de multa diária de R$ 10.000 na hipótese de descumprimento. É o que segue, senhor presidente. Obrigado, doutor. Agora chamarei as pessoas que foram cadastradas para participar dessa audiência pública. Peço que, quando chamada a pessoa se levante, fale no tempo máximo de 5 minutos e devolva o microfone. Senhor Matheus Lopes do Nascimento. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, cumprimento o presidente da Casa, vereador Marlon, presidente da comissão, vereador Ney, na forma que cumprimento todos os servidores da Câmara Municipal. Me chamo Matheus Lopes do Nascimento, sou servidor de carreira da Prefeitura de Guapimirim há mais de 10 anos e há alguns meses fui designado como fiscal de contrato da Prefeitura para com a concessionária Fonte da Serra, junto com o meu amigo que também está aqui presente, o Diego Vargas, sentado aqui na frente. E assim, na minha explanação, procuro ser bastante objetivo. Fui nomeado, designado há poucos meses como fiscal do contrato e iniciamos a condução de um trabalho minucioso, justamente para identificar a prestação do serviço da concessionária para com a população, com os consumidores. E assim, nesse trabalho minucioso que vem sendo conduzido nesses meses, nós identificamos muito claramente que a concessionária Fonte da Serra não cumpre os dispositivos do edital da concessão pública que originaram o contrato de concessão. E eu vou ler aqui um tópico, não vou ler tudo, destaquei uma parte que acredito que seja interessante e de importante conhecimento público da sociedade de Guapimirim. Vamos lá. Cláusula 25, metas da concessão. Atender 90% da população urbana do município de Guapimirim a partir do 120º mês, ou seja, 10 anos, e até o final da concessão, no tocante ao abastecimento de água de forma permanente e regular. Outro tópico. Até o 120º mês, deverão estar atendidos em condições de regularidade, volume e qualidade de abastecimento de água 90% da população, localizada no perímetro urbano, incluídos todos os bairros. Ou seja, não é apenas a questão de atender 90% da nossa população urbana, é de atender todos os bairros do município, e é de conhecimento público, não preciso aqui aprofundar, que não são todos os bairros que são atendidos. E o índice de 90% está muito aquém, isso foi aferido
todo o trabalho que vem sendo feito pela fiscalização de contrato é feito com base em informações legais, plataformas públicas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e assim, todos os levantamentos apontam para um grave descumprimento desse tópico, entre outros. Então, assim, aproveito esse momento e essa oportunidade aqui, né, na Casa do Povo, de falar que a fiscalização do contrato, nós fiscais do contrato fomos designados pela prefeita, e ela falou assim: eu quero que vocês identifiquem e trabalhem para resolver esse problema. Então, assim, ela tem uma preocupação muito grande com essa questão, e quando nos designou essa missão, ao Diego, né, que está aqui comigo e a mim, foi assim, a todo momento falando: eu quero que identifique o problema, qualifique, quantifique, para que possa gerar meios ao poder público, seja através do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, cobrar que a concessionária adote as providências. E um outro ponto de grave descumprimento é também que o abastecimento ele não é constante, ou seja, não é permanente, tem muitas interrupções. A estação de tratamento que existe no bairro da Barreira é a mesma de quando foi celebrado esse contrato. Não teve nenhuma evolução, né, nos mecanismos de tratamento dessa água. A água é captada bruta, é feito um tratamento simplificado, é uma ETA simplificada e assim é distribuído para a população. Então, quando chove, também gera essa interrupção. Então, a minha fala é essa. Quero dizer aqui, aproveitar a oportunidade, que a fiscalização de contrato está focada em produzir documentos robustos que deem elementos tanto ao Poder Legislativo como ao Poder Executivo para que adotem as providências que resolvam esse problema e assim a população, né, não sofra tanto com o serviço prestado não adequadamente. Obrigado. Obrigado. Senhor Ralf Souza Mate. Boa noite a todos. Vamos para a terceira CPI. E participei da segunda, dando a minha contribuição. Começo a minha fala aqui dando os parabéns para a Fonte da Serra por 2 serviços, mais uma vez. Que às vezes nada muda e esses 2 serviços funcionam muito bem, que é o corte e cobrança. Então, nesse quesito de corte e cobrança, a Fonte da Serra está de parabéns. Quero fazer a pergunta para o representante da Fonte da Serra, ao longo dessas 2 CPIs, o que nós obtivemos de legado? Porque uma CPI, na verdade, ela trata de assuntos sempre focado em melhorias. O que foi feito de melhorias? Porque, na verdade, ao longo de todo esse tempo de prestação de serviços da Fonte da Serra, a gente fica à mercê do sol e à mercê da chuva. Acho que, para resolver o problema da Fonte da Serra, para nos dar um tratamento digno de água, eu aconselho que a empresa faça um contrato com o Pagé, porque aí a gente não vai ter nem problema nem com chuva, nem com a seca do sol. Porque se chove muito, fecha a água porque a água está turbulenta. Se tem seca, não dá para manter o fornecimento porque o rio está comprometido com nível baixo de água. Mas vale lembrar que a SEDAI, através do Rio Condu, trata cocô, esgoto. Eu não consigo entender como que há anos a Fonte da Serra não aprimorou as suas técnicas de seu desenvolvimento, fazendo investimento para poder tratar uma simples água que desce no decorrer do Rio Soberbo com barro por causa da cabeça d'água. Então, assim, eu lamento muito a gente ter que estar sempre aqui falando das mesmas coisas, tendo as mesmas dificuldades e nada muda, não tirando o prestígio e o trabalho que foi feito nas outras 2 CPIs. A gente precisa de respostas, mas eu acho que esse é o melhor momento nosso para a gente tratar de assuntos como esse, porque hoje o Guapimirim tem constituído uma empresa pública. Então, assim, já é um grande passo que, de repente, futuramente, essa empresa pública possa até assumir o comando dessa água, porque para fazer um serviço da forma que a Fonte da Serra faz, acho que qualquer pessoa pode fazer. Pega direto da fonte, uma água quase pura, faz um investimento de poucos produtos, ao contrário da fonte da SEDAI, que investe toneladas de materiais para poder entregar uma água para consumo. Então, lamento muito. E uma outra coisa também que me incomoda muito é o seguinte: choveu, não tem água. Informamos que cortamos, o fornecimento vai ser temporariamente afetado por causa das questões de fortes chuvas. Você começa a ligar para o atendimento 24 horas, inacreditável, não funciona. Se alguém quiser ligar agora, como eu já liguei antes de vir para cá, não funciona. Aí eu não tenho o meu atendimento de água. Se eu precisar comprar água de forma emergencial, a Fonte da Serra, que nos fornece água, também não tem esse serviço.
Eu preciso fechar o meu comércio porque eu não tenho água. Agora, se eu ficar sem pagar minha conta de água, eles vão cortar minha conta de água. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Marcos, pela iniciativa. A todos os vereadores. Lamento também um pouco dos vereadores não terem falado nada. Não sei se foi uma estratégia para não mudar o curso aqui da CPI, mas acredito que vocês também sofrem na pele o que nós sofremos. Mas, no mais, muito obrigado. Obrigado. Senhor José Carlos Carneiro Magalhães. Boa noite. Meu nome é José Carlos Carneiro Magalhães, sou administrador de empresa e aposentados e morador aqui da cidade de Guapimirim há 40 anos. Tá? A minha colocação vai ser bem objetiva, né? A prestação do serviço da Fonte da Serra tem que melhorar muito, 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 muito mesmo, e deveria ter até uma fiscalização permanente, ou seja, do órgão da prefeitura ou da própria Câmara, né? Meu exemplo é o seguinte: minha conta é descontada em débito, né? Conta em débito, direto ao banco. Então, não vou entrar em questão o que aconteceu, mas eu tive a prestação de serviço cortada. Isso numa quarta-feira, mais ou menos, em torno de 8h30. Acho que o funcionário entrou e já estava lá o pedido para corte. Então tá. Aí o morador da frente viu e me avisou. Pediu até para o cara não cortar, para me chamar, para eu pagar para evitar o corte, mas ele cortou. Foi muito rápido, né? Então eu imediatamente fui na Fonte da Serra e paguei a conta. E paguei a conta e estava lá o compromisso já timbrado, que seria religado em 24 horas. Então essas 24 horas não aconteceu. Deu 24 horas, 9 horas da manhã de quinta-feira, mais 24 horas de sexta-feira, deu mais 24 horas de sábado e foram ligar quase meio-dia, ou seja, foram religar em torno de 75 horas depois, tá? Então esse é o ponto que eu quero bater. Mas o outro, primeiro que eles não honraram, né, de 24 horas, foram 70. O segundo ponto que eu quero tocar também, porque assim, a taxa de religação eu achei abusiva. A média de conta de água que eu pagava da prestação de serviço era em torno de 60, 65 reais. E o que aconteceu? A religação custou quase 3 vezes mais o valor, 175 reais, ou seja, equivalente quase a 3 meses da prestação de serviço. Então, eu consultei, circulo muito pela cidade e percebi que estava havendo muito corte da prestação de serviço. Então eu vi que eles, talvez achando que a gente é do interior e eles são espertos, parece que tinha mudado a administração da Fonte da Serra, né? Então, cada vez que ele fazia um corte, equivalia a 3 meses sem a produção do serviço deles. Então, era interessante eles cortarem, porque ele me cortou, eu paguei 175, equivalente a 3 meses da prestação do meu serviço. Então, eu fiquei muito aborrecido com isso. Esse era o ponto que eu queria fazer a colocação, tá? Agora, um adendo que eu queria colocar é o seguinte: nós passamos, talvez não tão distante assim, a questão da crise hídrica aqui em Guapimirim. Coisa que eu nunca vi isso aqui. Tá? Eu estou com residência física aqui em Guapimirim praticamente há 40 anos, mas já frequentava há longo tempo. Então, nunca aconteceu essa questão que a gente ficou vários dias na cidade toda e entrou realmente em colapso, crise hídrica. E eu, como realmente sou muito conhecido, circulo bastante, né, eu vi a mobilização que talvez a administração municipal estava fazendo para como realmente evitar o colapso total, porque o colapso já estava acontecendo, já estava há uma semana talvez. E aí, como fazer essa mobilização? Não tinha como a administração municipal resolver, porque vai trazer caminhão, o caminhão não tem estrutura para circular na cidade. Aqui em Guapimirim e Grande Guapi e Modelo são
praticamente 240 ruas, você vai mobilizar 240 caminhões, não tem como. Ou então você pegar os caminhões, né, e colocar lá que a rede, a malha de distribuição da água já está pronta. Ia colocar 240 caminhões, mais ou menos, para adentrar lá e fazer o depósito na própria suporte da Fonte da Serra, porque jogando a água lá no cilindro, a rede já está distribuída. Então, o que acontece? Então, é impraticável. Então, é uma observação muito valiosa para vocês verem, porque, repetindo, o negócio fica feio. Porém, eu, como conheço realmente toda a Guapimirim e fiz um trabalho desde a época da emancipação, né, sobre a questão da água, né, como alguns aqui pouco devem conhecer o Jordão. Então nós fizemos um trabalho de captação de água que tanto aqui na Barreira quanto na Capina é possível, né? Porém, eu peguei e achei que o negócio estava muito estranho e falei com a família, né, minha mulher, minha filha, ó, eu vou descobrir. Vamos lá na Barreira, no Rogério, né? E papo de pé de ouvido, eu falei, Rogério, tem alguma coisa que não está batendo, né? E eu conheço, e numa conversa particular com ele, Rogério, com todo respeito, tem alguma coisa que não tá batendo. Eu acho que essa água vai voltar amanhã, quer ver? E não vou entrar em outros detalhes, né? Mas, engraçado, sem fato novo nenhum, eu almocei no domingo com o Rogério, estava a crise, não tinha nada. Aí eu falei, só fizemos umas andanças, aquele negócio todo, fiz umas fotografias, né? Enfim, vai voltar amanhã, cara. Eu cheguei em casa, já tinha falado que ia voltar. E não deu outra. Na segunda-feira voltou, sem fato novo nenhum, não choveu, não teve nada de novo e a água voltou como se nada tivesse acontecido. Então, acho que merece uma fiscalização. Então, a grosso modo, essa fiscalização poderia ter, na ocasião, eu até procurei ver um canal, né? Simples, o camarada da administração não queria ter aumento de receita. Para mim, ele foi lá e fechou o registro, tá? Para mim, tá? Fechou o registro, porque a 2 quilômetros ali onde ele capta a água, tinha água em abundância. Você jogava uma borracha para entrar no cilindro e a água corria, água permanente. Com toda realmente baixa que estava de água, a água continua a correr. Entendeu? Poderia não chegar para todo mundo, mas não ia acontecer o colapso, tá? Então, essa observação que eu coloco para vocês e estou até à disposição para outros detalhes, tá? Obrigado. Senhor Paulo César Pereira de Souza Tavares. Boa noite, casa, boa noite, presidente, boa noite, Marlon, boa noite a todos os vereadores. Pessoal, eu acompanhei de perto, todo mundo sabe aí que eu acompanhei de perto esse problema hídrico que aconteceu no nosso município. Busquei informações, né, de pessoas que trabalham na empresa, eles argumentaram que quando chove, né, como o Ralf falou agora, fica aquele barro, vai ter que colocar o produto para baixar o barro e tal. Mas a pergunta é, cadê o investimento? Os reservatórios, ao longo desses anos, toda vez que chove, desliga a água, que se dane o povo, é assim. Tá faltando água, não vai disponibilizar uma emergência, pelo menos um caminhão-pipa, alguma coisa para aquelas pessoas que mais necessitam? Porque eu vejo do hospital, né, que é uma prioridade bacana. Agora também a população que está pagando também precisa de uma prioridade. Então, eu acho que as pessoas têm que cobrar realmente dessa empresa. Está há muitos anos instaladas aqui, né? Só aumenta a taxa, corta sem uma explicação. Todo momento que acontece de chover, desliga a água. Quando não tem o sol aí, que fica realmente as cachoeiras vazias, não dá explicação nenhuma. E a gente fica se perguntando, as pessoas ficam bombardeando lá nas redes sociais com reclamação. Enquanto tem vezes que solta água, a água vem toda amarela. Toda amarela. Então a gente tem que realmente cobrar aí dessa empresa. Essa empresa realmente
tem ganhado dinheiro aqui dos munícipes, né? As pessoas pagam as contas, então tem que haver algum investimento. A gente não pode ficar, vai chegar agora, verão, e aí? A gente sabe que a nossa cidade é turística vista pelas lindíssimas cachoeiras. E aí, quando acontece essa situação, a gente passa vergonha, né? Então, os vereadores aí, os nossos amigos, a gente está aqui para somar, né? E eu peço aí realmente que vocês cobrem mesmo, porque a população cobra de mim e eu tenho que cobrar de vocês, tá bom? Uma boa noite para vocês aí. Obrigado, PC. Senhor Marcos Wender da Cunha Teixeira. Boa noite a todos, ao nosso presidente Marlon, da Câmara, né? A cada vereador, também o presidente da comissão. Eu tenho sentido até inveja por morar no 2º Distrito e ver vocês falar de falta d'água. Lá nós temos a falta da fonte da Serra lá. Ela nunca se fez presente. Olha que eu sou pastor presidente de uma igreja, já abri espaço para vários tipos de reuniões, fiz parte de várias associações, nunca chegou até nós, a fonte nunca cortou água, porque nunca teve lá, nunca nenhuma comissão teve lá, é um descaso. Se temos águas, desde o começo é por ajuda de postos de alguns amigos, sou dono de uma loja, como alguns aqui conhecem lá, e se não for água de poço, não temos água. Muitas das vezes até foi feito manifestações, né, pela população, fechando rua e achando que era SEDAI. A gente tem que ir até eles falar: meu filho, não é SEDAI, é a fonte, é lá em cima. E eles nunca chegaram para nos dar uma satisfação. E eu até agradeço ser convidado, eu e o Rob, para estar aqui, para saber sobre a fonte. Porque sempre foi um pedido de nós termos água lá e não temos instalação, é um descaso, como eu estou falando aqui. Ninguém se manifestou lá sem ser os vereadores, sempre lutando, sempre a gente vê a dificuldade de vocês lá com isso, mas de fonte ninguém lá sabe. É até invejoso ver que os amigos aqui têm sido cortados a água, tem demorado a religação, a conta tem alta e nós lá não sabemos de nada. Temos lá do lado a Fazenda Imunão, que cede água para Rio Bonito, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói. Paquetá tem água de Guapimirim e a fonte da Serra não faz a manifestação lá embaixo. Eu quero agradecer por ter sido convidado e não nos deixe fora. O 2º Distrito precisa estar aqui para estar ouvindo esse tratado e com certeza nós vamos divulgar isso lá para o povo lá embaixo. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado. Vamos partir para o encerramento. Pergunto novamente aos vereadores, alguém quer fazer uso da palavra? Cumprimento a comissão, a mesa, nobres edis, público presente. Deixei para a fala final, até para deixar claro até a pergunta do Ralf, por que a gente não se pronunciou. Na verdade, combinamos no gabinete até para dar celeridade nessa audiência pública, mas a comissão e a Câmara, ela tem uma seriedade muito grande nessa CPI. Na verdade, não é a CPI, a Comissão Especial de Inquérito. E tudo já está anexado aos autos do processo. Hoje é muito importante a participação de vocês, porque vocês, como moradores, são aqueles que sofrem na pele, né, o descaso que essa empresa tem feito com a gente durante todos esses anos. O Lopes relatou muito bem, uma empresa que ela teria a responsabilidade de alcançar 90% da nossa área urbana e não alcança quase lugar nenhum. 2º Distrito é uma referência. Hoje é uma área urbana e que nunca foi alcançada, né, pela empresa Fonte da Serra. Uma empresa que não consegue tratar o mínimo de turbidez de uma água. Uma empresa que, durante carnaval, durante eventos importantes, deixa a população à mercê ficar sem água. E eu só quero ressaltar em nome de todos os nobres edis que essa casa não vai brincar. Essa casa está aqui para representar cada um de vocês. E nós vamos fazer o nosso papel até o final. E a empresa vai ser responsabilizada por tudo aquilo que ela não está fazendo pelo nosso município. E nós vamos até o final. Tem muita gente que falou: vai acabar em pizza. Não vai.
De repente vai acabar em pizza para a população comemorar tendo a solução. Mas aqui, essa casa aqui é composta de homens sérios e nós vamos levar até o final e a população pode confiar na gente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Algum representante da Fonte da Serra quer se manifestar? Não? Quero expressar minha profunda gratidão a todos que participaram dessa audiência pública sobre a Fonte da Serra. Agradeço a presença e as valiosas contribuições dos membros da sociedade civil, das entidades representativas, dos palestrantes e de todos os presentes. Agradeço o apoio de todos os colegas vereadores, o presidente da Casa, vereador Marlon, e as autoridades presentes. Agradeço também o apoio de todos os funcionários dessa Casa, o doutor Alberto Fares, pela assistência jurídica a esta Comissão Especial de Inquérito. No mais, requeiro ao relator, vereador Fernando Cambota, que apresente o prazo máximo de 7 dias, o relatório final para apreciação dos membros dessa seita. Está autorizado. Declaro encerrada essa audiência pública. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e uma ótima semana.